Olá pessoal, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Aliás, esse é o número 167, ontem eu até falei o número errado, 167 esse daqui, né? Então, bom dia a todos, né? Tô vendo aí a Gi, né? Dizendo que eu apareci, obrigado Gi, né? Todo dia de manhã você pode me encontrar aqui no Diário de Bordo, né? A Ieda, o André, o Francisco, Belissa, Glauma, um abraço a todos vocês, sempre muito bom falar com vocês aqui em todos os dias de semana, aqui no Diário de Bordo, a partir das 7h30, geralmente entre 7h30 e 8 horas a gente começa aqui o Diário de Bordo. Hoje é dia 18 de abril de 2023, terça-feira, um dia bastante intenso de trabalho no Senado e hoje também nós temos lá a leitura, né? Uma sessão conjunta do Congresso, onde além de análise de vetos, nós também temos a expectativa da leitura, então, do requerimento da CPMI, né? CPMI de 8 de janeiro, então essa é a nossa expectativa, então vamos estar lá no plenário também para isso. E hoje o nosso assunto, né? Aliás, peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, passem a notícia da existência desse canal, @astropontes aqui no Instagram, né? Passem para outras pessoas, compartilhem os vídeos, como eu falei, são mais de 160 vídeos aqui nesse canal, né? Então muita informação bacana aí para vocês, né? Ao longo de muito tempo que a gente tem feito essa série de programas matinais aqui. Mas hoje, conforme eu falei ontem, né, nós vamos começar uma série aqui, dentro dessa série, nós vamos começar uma série em que todos os dias eu vou falar um pouco a respeito de um dos programas feitos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério das Comunicações. Então, são muitas informações interessantes, muita coisa a ser falada, são mais de 70, na verdade, mais de 70 programas que nós vamos falar aqui a respeito ao longo desses dias, então são mais de 70 dias que nós vamos falar a respeito desses programas e lógico que também vou colocar outros assuntos, mas sempre no Diário de Bordo uma parte vai ser dedicada aos programas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que eu iniciei, né? Eu dei partida, vamos dizer assim, concluí muitos deles e fazem parte dos eixos estratégicos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério das Comunicações. Então eu espero que eles deem continuidade por lá, né, e que esses programas que são extremamente importantes para todos nós brasileiros sejam continuados. Então hoje eu vou fazer um resumo, né, vou ler aqui, né, eu não vou lembrar de cabeça, eu vou ler aqui como que vai ser a sequência desses programas, ou a sequência desses programas que serão apresentados nessas séries aqui. Então, começando por comunicações, pelo Ministério das Comunicações, né, o primeiro programa vai ser a respeito do programa MCTIC, lembra que na época era MCTIC, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, então o primeiro programa que a gente vai falar a respeito, amanhã, vai ser o MCTIC Conecta Brasil, né, que ele leva fibra ótica ao Nordeste, ao Norte e ao Centro-Oeste. Um programa que nós começamos lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, já com recursos garantidos. Então, é questão do pessoal dar continuidade no Ministério das Comunicações. Depois, vamos falar sobre o Cabo Bela. Né, o Cabo Bela de 2019, ele faz essa conexão entre Fortaleza, no Ceará, e Sines, lá em Portugal. Né, isso é muito importante para o Brasil, ter essa comunicação direta com a Europa. E também, na sequência, o PL 79 de 2019, esse PL já estava há 6 anos no Senado, aguardando, né, alguma coisa, e foi muito importante para que nós tivéssemos o leilão de 5G lá em 2020 depois. Se não tivesse sido aprovado esse PL, não tinha o leilão de 5G, porque as empresas iam parar de investir no Brasil, e esse PL é justamente a mudança de concessão para autorização nos regimes das telecomunicações no Brasil. Depois nós vamos falar a respeito do SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, que em 2019 ele já estava no espaço por 2 anos e sem uso, praticamente. Ele gasta, né, se você for computar o custo de todo o controle, do pessoal de controle, o gasto de combustível do satélite, etc.,
dá aproximadamente R$800 mil por dia. Então imagina, 2 anos lá no espaço sem uso, ele tinha 12 pontos conectados, só 12 pontos de 50 mil pontos possíveis de conexão. Então ele estava parado lá e, vamos dizer assim, sem uso. Então quando eu entrei, eu fiz todas as articulações, né, com o STF, com o TCU, de forma que esse satélite pudesse ser colocado em andamento. E quando eu entreguei ao Ministério das Comunicações em junho de 2020, depois de 1 ano e meio, esse satélite já tinha conectado mais de 12 mil pontos. Então saiu de 12 pontos para 12 mil pontos. Então, aí vamos falar também do SGDC, do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Também vamos falar a respeito de transformação digital, né, no 5º dia. Transformação digital, o Brasil mudou, né, ele subiu no ranking de transformação digital graças a um trabalho conjunto de diversos ministérios, encabeçado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então nós chegamos aí à 7ª posição mundial na transformação digital, e hoje nós já estamos melhor do que isso, porque o trabalho foi continuado. Estou falando aqui de dados de 2020, né? Depois o trabalho foi continuado no Ministério das Comunicações e de Ciência e Tecnologia até 2022, então o Brasil subiu mais ainda nesse ranking mundial de transformação digital. Nós vamos falar também, né, a respeito de estabelecimento da multiprogramação na TV. Durante a pandemia, nossos alunos eles precisavam ter aulas via remota, então internet era uma das maneiras, mas nem todo mundo tem acesso à internet. TV é mais espalhada no Brasil, atinge mais pessoas. Então eu, como ministro das Comunicações na época, abri então a multiprogramação. Cada canal podia ser dividido em 4 canais, né? Um para ciência, um para saúde, um para educação e o canal normal, né? Então isso aí foi uma coisa muito importante na época para os alunos terem aulas através da TV, né? E nós também fizemos a implementação, falando só de comunicações aqui também, a implementação do sistema Mosaico na radiodifusão do Brasil, de forma que processos que ficavam lá por 5 anos, 10 anos esperando, um absurdo, né? Um tempo gigantesco para serem aprovados, tipo um cartório muito ineficiente, né? O que era a Secretaria de Radiodifusão antes da que nós entrássemos no Ministério. Então a gente conseguiu acelerar, saindo de 73 mil processos lá parados. Quando eu entreguei ao Ministério já estava em 33 mil, ou seja, deu uma boa limpada, mas aí precisava de mais ainda. A gente colocou o Mosaico, um sistema já utilizado pela Anatel, que o Ministério passou a utilizar para que todos os trâmites fossem feitos online, né? Então, isso também foi colocado na época que eu estava lá como ministro de Comunicações. E outras coisas que nós fizemos, mas eu vou passar aqui para frente para Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, aqui são mais de 70 itens, então eu não vou explicar cada um deles, eu só vou ler, né, a sequência aqui para vocês terem ideia do que a gente vai apresentar nos próximos dias. O primeiro ponto em Ciência, Tecnologia e Inovações vai ser sobre o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, assinado por mim com os Estados Unidos, e depois a aprovação no Congresso Nacional, que permite que o Centro Espacial de Alcântara tenha a utilização comercial sob o controle completo, obviamente, da Força Aérea Brasileira e da Agência Espacial Brasileira, como agência reguladora. E esse centro vai poder gerar para o Brasil, para o Programa Espacial do Brasil, de 3 a 3,5 bilhões de dólares, né, por ano. As bolsas de pesquisas, né, quando eu peguei o Ministério, nós tínhamos um déficit de 350 milhões, uma dívida de 350 milhões em bolsas de pesquisas do CNPq. Lembrar que o CNPq é conectado com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e a CAPES é do Ministério da Educação. A CAPES não é de Ciência, Tecnologia e Inovações. Aí uma distinção muito importante: quando eu peguei o CNPq, tinha uma dívida de 350 milhões, basicamente na prática a gente só tinha dinheiro para pagar as bolsas de pesquisas até agosto. Eu consegui resolver o problema ao longo de 2019, nós não atrasamos nenhuma bolsa, e ouçam bem o que eu estou falando, nós não cortamos nenhuma bolsa de pesquisa do CNPq durante meu período como ministro, né? Vou repetir, porque tem gente que insiste em falar mentira sobre isso. Então, durante o meu período como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós não cortamos nenhuma bolsa de pesquisa do CNPq. A CAPES teve cortes, sem dúvida. Então, teve uma reportagem do Fantástico, né, mentirosa, no domingo, agora aí falando que nós tínhamos cortado
38% das bolsas de mestrado e doutorado. As bolsas de mestrado e doutorado são da CAPES, não são do CNPq. Como sempre você vê distorções, o fake news, distorções em notícias por interesses outros. Então não vou discutir aqui os interesses, mas a gente sabe que existem outros interesses nessa história. Então, bolsas de pesquisa. Peguei com um déficit de 350 milhões, não cortei nenhuma bolsa, aumentei as bolsas de iniciação científica num número muito grande. Nós aumentamos as bolsas, não conseguimos aumentar o valor das bolsas, porque precisaria aumentar também, correspondentemente, o orçamento do Ministério. Então, esse ano eu ouvi dizer, pela notícia, de que o Ministério conseguiu aumentar as bolsas, o valor das bolsas. Parabéns ao Ministério, porque isso é uma coisa importante, o que vai ter que ser refletido na LDO, vai ter que ser refletido aí no que nós teremos em termos de orçamento para o Ministério também. Eu vou brigar para aumentar o orçamento do Ministério, mas é uma preocupação que a gente tem de, se aumentar as bolsas, depois não conseguir pagar ou ter que cortar de outros projetos para poder colocar ali nas bolsas. É sempre um um trade-off ali que existe nesse ponto. Então é bom que a gente fique atento aí aos outros projetos. Por isso que eu estou fazendo também essa leitura aqui, que eu vou apresentar esses projetos para vocês ao longo dos próximos 70 ou 80 dias aqui no Diário de Bordo, entre outras coisas. Então, bolsa de pesquisa, já falei. O orçamento, nós pegamos o Ministério com um déficit de 350 milhões, entregamos o Ministério com mais duas fontes de orçamento, além do orçamento da União, que aumentou em 2019, de 2019 para 2022, o orçamento aumentou um pouco, não ainda o suficiente, mas aumentou um pouco. O orçamento discricionário, tem gente que não sabe a diferença entre discricionário, total, orçamento vinculado, orçamento obrigatório, que às vezes fala umas bobagens por aí, que como se o Ministério tivesse um orçamento discricionário de 10 bilhões, coisa que nunca teve, mas entende-se pela falta de experiência no setor de gestão. Agora, eu peguei o Ministério com um déficit de 350 milhões, que era justamente a parte das bolsas, faltando do 1,1 bilhão, que era o correspondente para as bolsas, estava faltando 350, e eu entreguei ao Ministério com duas fontes extras. Uma é o invest.cti.gov.br, que pode trazer investimento privado para dentro de programas do Ministério, e o segundo foi a liberação do FNDCT, que aconteceu durante a minha gestão. Eu empurrei muito para isso acontecer, junto com a ajuda de muitos setores, mas nós conseguimos fazer isso e ter aprovação no Congresso, e isso libera mais 9 bilhões para o Ministério. Então, quando eu entreguei, nós tínhamos mais de 9 bilhões disponíveis para o Ministério através do FNDCT, que é coordenado pela FINEP. Então, veja bem, vocês veem as fake news dizendo que nunca teve tempo que teve menor orçamento, menor recurso para a ciência no Brasil. Errado, mentira, narrativa para tentar enganar trouxa, enganar o povo brasileiro, que não é trouxa e precisa ter a informação correta. Então, quem fala essas bobagens não tem ideia do que está falando, ou tem ideia e é realmente uma pessoa que quer o mal do país como um todo. Quem inventa bobagem, inventa mentira, além de não ter ética, tenta esconder a incompetência atacando outras pessoas. Então, quem tem competência não precisa atacar ninguém, simplesmente faz o que precisa fazer e resolve o problema. Então, vamos lá para Programa Salas, são 50 laboratórios na Amazônia. Programa Regenera Brasil, são 120 áreas de regeneração nos diversos biomas e principalmente na Amazônia. Programa Cadeias Produtivas da Biodiversidade, então cientistas ajudam comunidades locais em diferentes biomas a agregar valor de forma sustentável, por exemplo, as linhas de cupuaçu, açaí, pirarucu, tambaqui, licuri, uma série de coisas desenvolvidas também durante a minha gestão no Ministério. O Amazon Face, um projeto maravilhoso com o Reino Unido para medição de gás carbônico na Amazônia, um negócio muito bacana. Não ouço mais o pessoal falando sobre isso. O Amazon Face está pago, já foi iniciado com um recurso garantido. O projeto Providence, que tornou a reserva de Mamirauá, com 2,5 milhões de hectares no centro da Amazônia, perto de Tefé, a primeira reserva sustentável do planeta Terra, monitorada 24 horas, 7 dias por semana, através de câmeras, microfones e inteligência artificial. A criação do
Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, que só estava no papel, e durante a minha gestão a gente tirou do papel e fez funcionar lá em Cuiabá, né? A criação do Instituto Nacional do Mar, depois de 15 anos de expectativa da comunidade científica. Então, quando vocês ouvem alguém da comunidade científica falando que não foi feito nada durante a gestão lá, ou essa pessoa é ignorante, o que não pode ser, sendo da comunidade científica, ou é mal intencionado e tinha outros interesses escusos aí no meio, porque os bons cientistas, aqueles que reconhecem, que sabem, eles reconhecem o que foi feito lá na época, né? Então, a criação do Instituto Nacional do Mar é uma organização social para estudo de todos nossos oceanos e utilização sustentável dos recursos do oceano, foi criado durante a minha gestão. Eu assinei a criação, eu fiz com que isso aí funcionasse, né? O aumento da capacidade de conexão 4G nos laboratórios da Antártica, então laboratórios da Comandante Ferraz, então nós instalamos lá um link de conexão 4G que permitiu então aos cientistas terem contato com as suas famílias, com os centros de pesquisas que eles representam também. A manutenção dos navios de pesquisas da Antártica, então nós fizemos também a manutenção dos navios da Marinha que dão apoio às pesquisas da Antártica, a estruturação e equipamento de todos os laboratórios da Estação Comandante Ferraz também. Eu determinei que fossem feitos esses laboratórios e fossem resolvidos, vamos dizer assim, os problemas que tinham e instalados os laboratórios lá de altíssima qualidade. A criação do Criosfera 2, né? Nós temos o Comandante Ferraz e o Criosfera 1, né? Que fica a 1.600 quilômetros da Comandante Ferraz na Antártica. Então eu mandei construir o Criosfera 2, é mais um laboratório lá na Antártica à disposição dos nossos cientistas. Eu mandei construir esse laboratório, está lá funcionando agora, já instalado. A criação do projeto de Sistema de Monitoramento do Mar, o SISMON, para monitorar o mar do territorial brasileiro, inclusive mitigar, né, e detectar rapidamente vazamentos de óleo no mar, como nós tivemos. Então, eu mandei criar um sistema de monitoramento do mar, né, do oceano. A criação do programa Ciência no Mar, com investimentos para pesquisas, para mitigar, né, o que aconteceu lá com relação ao óleo, que teve aquilo, depois todo mundo esqueceu, nós não esquecemos, e nós continuamos a investir nisso com a ciência brasileira para mitigar, para reduzir os efeitos daquele derramamento de óleo e também, né, para estudo, né, de outras coisas que afetam o nosso oceano, como lixo, né, no mar, microplásticos e etc. Então esse é o programa Ciência no Mar, criado na minha gestão também. A inclusão do Brasil como membro do CERN, né? O CERN é a Organização Europeia para Estudos Atômicos, né? E ali é o maior centro de colisão, aceleradores de partículas do planeta. O Brasil é o único país da América que participa, né, do CERN, e isso nos traz muita vantagem em termos de transferência de tecnologia, possibilidades dos nossos cientistas trabalharem no CERN, possibilidades de estudantes nossos estudarem e fazer projetos de pós-graduação lá no CERN também. O desenvolvimento da cadeia produtiva do grafeno e do nióbio no Brasil. Hoje o Brasil detém a melhor tecnologia de processamento de nióbio através da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Nós detemos 97% do mercado internacional de nióbio. Nós temos no Brasil, porque isso são sempre em 3 etapas. Começa com a mineração para buscar o nióbio, depois a depuração para se transformar em nióbio, né? Então a primeira parte mineração, a segunda depuração e terceira, são 165 processos para chegar lá, e terceiro a transformação desse nióbio em produtos, né? Produtos diversos, desde partes de automóveis, partes de construção civil e uma série de ligas importantes para vários tipos de aplicações. Então hoje o Brasil detém essa cadeia completa do nióbio, nós somos um dos países líderes na produção e uso de nióbio em diversos tipos de produtos. Mesma coisa o grafeno. O grafeno começa na grafita, nós temos muito no Brasil, aí depois você tem um processo para se transformar em grafeno. Hoje nós temos a maior usina de produção de grafeno da América do Sul, e com tecnologia 100% nacional, e depois a utilização desse grafeno para produtos. Hoje nós temos centenas de produtos brasileiros usando grafeno, que vão também de construção civil, peças de automóvel, tintas especiais, lubrificantes, uma série de coisas que hoje utilizam grafeno. Inclusive, o próximo item aqui, que é a super bateria. Então, também com parceria com a CBMM,
Hoje nós temos no Brasil já 5.000 baterias sendo testadas, né, a nível de laboratório ainda, que utilizam uma dopagem de nióbio em baterias de lítio para aumentar a capacidade da bateria. Depois, num segundo estágio, vai ser introduzido o grafeno para melhorar o tempo de carga. Essas baterias devem ser carregadas em 10 e 15 minutos ou 15 minutos. E depois a última etapa em transformar essa bateria completamente em estado sólido. Essa é a super bateria que o Brasil hoje faz em parceria com o Japão e a CBMM, e nós seremos um dos países protagonistas no desenvolvimento de super baterias. Assim como não está previsto aqui, mas nós também temos o desenvolvimento financiado pelo Ministério da minha gestão de baterias de sódio que podem operar em ambientes extremos, como muito quente ou muito frio. E isso é muito importante para a pesquisa, para a exploração espacial. Lembrando que o Brasil também está no Artemis, ou seja, isso vai ser um artigo, um produto que o Brasil vai poder fornecer, né, para a exploração espacial em Deep Space, ou na Lua, ou em Marte, assim por diante. Então, desenvolvimento e pesquisa brasileiro, né, produto brasileiro também, feito na minha gestão. Desenvolvimento, criação do Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Isso é uma coisa histórica que dá ao Brasil independência no desenvolvimento de vacinas. Por incrível que pareça, o Brasil, ao longo da sua história toda, desde 1792, quando foi inventada a primeira vacina, o Brasil nunca desenvolveu nenhuma vacina. Se você está espantado com isso, eu também fiquei quando eu soube disso. Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacinas. Nós realmente produzimos bastante vacina com tecnologia de outros países. Desenvolver a vacina no Brasil, nunca o Brasil tinha desenvolvido nenhuma vacina. Hoje o Brasil tem um centro de tecnologia para desenvolvimento de vacinas que eu criei em Minas Gerais, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Esse centro, junto com tecnologias de 16 tipos de tecnologia de vacinas que nós financiamos, foi iniciativa da Rede Vírus, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje o Brasil tem condição de desenvolver vacina para qualquer doença, pode ser zika, dengue, chikungunya, febre amarela, o que você quiser, inclusive as vacinas de Covid também. São 3 vacinas de Covid já em teste clínico aqui no Brasil com tecnologia completamente nacional, financiado graças ao trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações na minha gestão. Então está lá esse aí que é uma coisa histórica, esse Centro de Desenvolvimento de Vacinas. Nós também pagamos, né, para os cientistas que ficaram inventando, né, nem todos, alguns maus cientistas ou pessoas mal intencionadas com relação à ciência do Brasil, né, falaram que o Ministério não liberou recursos para a ciência. Então vamos lá, nós pagamos 250 milhões de bolsas universais, isso vai direto na conta dos cientistas do país, vai direto no bolso dos cientistas. Foi o maior valor já pago na história do Brasil em termos de pagamento de bolsas universais. Então foram 250 milhões no bolso dos cientistas, né, que coordenam várias áreas diferentes. Então tá aí, o pessoal às vezes esquece de lembrar um pouquinho e de ser honesto, né? Eu espero que seja honesto com o recurso também que foi colocado lá, 250 milhões de reais para bolsas universais, pago através do CNPq. Também foi feito o pagamento de 200 milhões de bolsas PQ. Esses são pesquisadores de alto nível, pesquisadores com no mínimo 8 anos de doutorado na ocasião do recebimento da bolsa. Então também mais 200 milhões no bolso dos pesquisadores de alto nível para eles pagarem bancada e etc. Então tá aí. Então aqui, se for ver, já foram 450 milhões diretamente na conta, no bolso dos pesquisadores colocados durante a minha gestão, né, ali no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Também nós colocamos o Sirius, o acelerador de partícula, em operação. Ele estava construído, porém sem uso, porque ele faltava as linhas de luz, ou seja, vamos chamar de salas de pesquisa, que não tinham sido feitas. Então, do previsto de 14 salas previstas, nós colocamos 10 delas, né? Criamos 10 delas, investimos, e isso aí foram mais de 700 milhões de investimento, né, em 10 linhas de luz, 700 milhões investidos no Sirius, lá em Campinas, no acelerador de partículas. Aliás, recomendo a visita lá para vocês verem o que foi feito durante a nossa gestão, né? Então não precisa acreditar no que eu estou falando, porque isso aí é o que o pessoal da narrativa só fala um monte de besteira, um monte de mentira.
E eu não, eu falo aqui e mostro, vamos dizer, como diria lá no interior, lá no meu interior, a gente mostra a cobra, mata a cobra e mostra o pau, né? Vamos dizer assim, você realmente mostra o que fez. Então vai lá em Campinas para ver lá os cílios, vocês vão ficar, né, abismados lá com isso. Nós criamos também o primeiro, né? Nós pagamos, não foi criado, ainda está em construção, o primeiro laboratório de nível de biossegurança 4 da América Latina e o primeiro do planeta conectado num acelerador de partículas. E vai permitir a aceleração de criação de vacinas e remédios no Brasil. Então você vê como as estratégias que eu criei no Ministério vão se conversando. Então esse laboratório também está sendo construído lá do lado dos Sírios, vai lá que você vai ver lá esse laboratório sendo construído, vai ser o primeiro do mundo ligado a um acelerador de partículas. E nós temos um monte de pesquisadores estrangeiros que vão querer vir trabalhar no Brasil nesse laboratório, que é o primeiro do planeta com essa capacidade. Nós criamos 18 laboratórios de nível de biossegurança 3 no Brasil. Né? Nós criamos também 13 laboratórios de diagnóstico de epidemias nas universidades. Então foram mais 13 laboratórios criados nas universidades. O investimento de 100 milhões em laboratórios nas universidades e centros de pesquisas. Né? Nós também fizemos o desenvolvimento da primeira vacina de RNA de terceira geração, né? E da vacina Spintec da UFMG MCTI, né? Chama Spintec UFMG MCTI por cientistas brasileiros também, né? Aqui a criação da rede de especialistas Rede Vírus MCTI para que o Brasil tenha um sistema de proteção para as próximas pandemias que vão acontecer. Então o Ministério que se preocupou não só em trabalhar com a pandemia existente, mas também com a proteção do Brasil para as próximas pandemias. Digitem aí na internet, aliás, tudo isso que eu estou falando, vocês podem digitar aí na internet para procurar, digitem aí, Rede Vírus MCTI. Vocês vão cair no site da Rede Vírus e vão ver quantas coisas foram feitas lá, estão sendo feitas lá. A criação da Rede Nacional de Monitoramento Ambiental de Animais Silvestres para proteção contínua de patógenos, né, causadores de doenças. Nós liberamos mais de 600 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, incluindo o Laboratório de Integração e Testes e Supercomputadores. Então, tudo isso foi liberado, recursos na minha gestão, para a melhoria do INPE, que faz um trabalho importante e estava precisando de recursos, inclusive com um computador velho, né, que ainda funciona, mas vai ser substituído por computadores Atos, né, supercomputadores Atos lá. Nós também lançamos 4 satélites, o Amazônia 1, completamente nacional, o Cibers 4A, 2 satélites de universidades, um da Universidade Federal de Santa Maria e um da Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolvimento do laboratório de satélites do ITA, né, que já está produzindo um satélite para orbitar a Lua no programa Artemis. Também foi feito na minha gestão. Tudo isso que eu falei foi feito na gestão, né, que estou falando aqui. A inclusão do Brasil como primeiro país da América Latina no programa Artemis da NASA, que prevê o retorno à Lua. Nós temos já a tripulação escolhida que vai passar da Lua e depois o pouso na Lua em 2025, pouso em Marte em 2035, mas o grande lance desse programa não são exatamente esses pousos em outros corpos celestes, mas sim o desenvolvimento da tecnologia necessária para isso, que as nossas empresas e startups vão poder participar, os nossos pesquisadores vão poder participar, os nossos estudantes vão poder participar. Então, tá aí, o programa Artemis. Eu assinei com a NASA para colocar o Brasil nesse programa. Nós desenvolvemos espumas de grafeno para limpezas de águas contaminadas, também através da empresa Zextec e a Universidade de Caxias do Sul. Né? Então, desenvolvimento de espumas de grafeno para limpeza de águas contaminadas, como da Baía de Guarabara. A criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear era um problema de 34 anos do Brasil, que eu resolvi na minha gestão em fazer essa separação de uma parte da CNEM para criar a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que de forma inconveniente, de forma errada, foi tirada do Ministério, passou para o Ministério de Minas e Energia e tem que voltar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque é ali que ela pertence. Essa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que no futuro vai se transformar na Agência Nacional de Segurança Nuclear. O programa BioLink na Amazônia, também um programa maravilhoso, na Amazônia, o programa BioLink. O programa ATO na Amazônia, foi um investimento de mais de 7 milhões, que é uma torre de 325 metros. 80 milhões na Amazônia para transformação digital e bioeconomia. O programa
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para a redução de mortalidade infantil dos ribeirinhos. Nós reduzimos 63% da mortalidade infantil. O programa do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá para o manejo sustentável do pirarucu na Amazônia, que aumentou a população e o tamanho desses peixes também. O programa de limpeza de microplásticos em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica. O investimento de 180 milhões em parques tecnológicos. O maior investimento da história. Vemos, somando todo o investimento feito antes da minha gestão, somando todo o investimento, é menos do que nós investimos de uma vez só, 180 milhões para parques tecnológicos. Investimento de 50 milhões em salas limpas para as universidades e centros de pesquisas. Investimento de 310 milhões em sistemas espaciais, incluindo subvenção para desenvolvimento de satélites e de foguetes nacionais. Investimento de 50 milhões em centros de inovação. Desenvolvimento do Centro de Excelência de Indústria 4.0 em Sorocaba, pode ir lá ver também, está lá o centro. Criação do Centro de Tecnologia de Medicamentos em Botucatu, na Unesp, que vai transformar o Brasil em praticamente independente no desenvolvimento de medicamentos. A criação do marco legal das startups. Então, o marco legal das startups foi criado pela minha gestão também, muito importante no desenvolvimento do país. Investimento de centenas de milhões de reais em startups de inovação através da FINEP e Embrapi. A Embrapi é uma organização social conectada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações que paga 2/3 dos investimentos feitos pela Embrapi. O ganho de 8 posições no ranking mundial de inovações feito durante a minha gestão também. O aumento exponencial de startups e unicórnios do Brasil a partir de 2019. Veja os gráficos, tá? Tudo aí previsto, tá? Transparência, tá fácil de procurar os valores. A criação de sistemas de proteção integrados do MCTI que funciona como escudo de proteção para pandemias, para futuras pandemias. O desenvolvimento de testes diagnósticos nacionais, medicamentos nacionais, sistemas de sequenciamento genético, monitoramento de águas residuais, animais silvestres, etc. A criação do Plano Nacional de Internet das Coisas, a criação de 8 centros de inteligência artificial, a inclusão do Brasil no Conselho Diretor do Global Partnership for Artificial Intelligence, feito na minha gestão e eu representava o Brasil lá, a reedição da Lei da Informática, ou Lei das TICs agora, a melhoria da Lei do Bem, nós vamos dar continuidade nisso, que aumentou exponencialmente também o número de empresas que trabalham com a Lei do Bem hoje em dia. A preservação do PADIS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico à Indústria de Semicondutores, também foi feito na minha gestão. O Plano Nacional de Semicondutores, a reestruturação dos Correios, que passou de um déficit, um prejuízo de 300 milhões para um lucro de 1,5 bilhão quando eu passei o Ministério em junho de 2020, ou seja, em um ano e meio a gente saiu de menos 300 e foi a mais 1,5 bilhão de reais. Hoje ele já deve estar na faixa de 4 bilhões em termos de lucro. O desenvolvimento de cidades inteligentes sustentáveis, o investimento de mais de 150 milhões em tecnologias para a agricultura, a criação do laboratório de xenotransplante em parceria com a USP, que vai salvar milhares de vidas no Brasil, para transplante de rins, córneas, transplante de ilhotas de Langham para diabetes e assim por diante. A criação da Rede Nacional de Supercomputadores, a criação do Sistema de Laboratórios de Fotônica, o Cisfoton, pode procurar aí que tem, assim como o Cisnano, tem o Cisfoton. O avanço significativo na área de biocombustíveis e hidrogênio verde, dezenas de parcerias internacionais, foram 27 parcerias que nós estabelecemos de interesse do Brasil, investimento de 280 milhões de reais nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Foi o maior investimento agora para tirar o déficit que esses institutos tinham, 280 milhões. Mais de 2,8 bilhões de investimentos do MCTI através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na ciência brasileira. Só em 2022, mais de 2,8 bilhões de reais investidos pelo Ministério através do FNDCT. Mais de 1 bilhão de investimento do MCTI nos institutos de pesquisas e ensino federal, apenas em 2022. Criação do Conselho Nacional do Espaço, recriação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e muitas outras coisas. Venceu o meu tempo aqui, mas ao longo desses mais de 70, 80 dias nós vamos apresentar cada um desses programas para vocês. E que vocês
informem os desavisados ou aqueles mal intencionados sobre a ciência do Brasil do que foi feito, né, através da minha gestão no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Jair Bolsonaro. Então, para aqueles que falam um monte de bobagem, escrevem um monte de bobagem e mentiras na imprensa ou nas redes sociais, vocês sabem, né, o que aconteceu, né, vocês vão saber o que aconteceu e vocês vão poder identificar exatamente as mentiras contadas, as narrativas incorretas, a má intenção para prejudicar o Brasil. São de pessoas que são de fora da ciência e também de alguns que são de dentro da ciência, mal intencionados com relação ao nosso país. Então, um grande abraço a vocês, vejo você novamente aqui amanhã no próximo Diário de Bordo. Um grande abraço e uma ótima terça-feira para todos.